Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: És tu, você que é Daniel, um dos exilados que o meu pai, o rei, trouxe de Judá? Amém? Soberano Deus e eterno Pai, a tua palavra foi lida, Senhor querido amado. Tu sabes que eu não sou nada sem o Senhor estar comigo. Papai, usa-me aqui agora. Aquilo que está no meu coração, ó Pai, seja o Senhor a estar transmitindo, ó Pai querido, a nós hoje. Usa-me, ó Pai, é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Tem algumas tradições que diz assim: és tu aquele Daniel que meu pai trouxe de Judá? Irmãos, o que eu quero dizer com isso aqui? Aqui no capítulo de número 5, nós vamos ler, todo mundo conhece a história, que o rei pega os pertences do templo de Israel e vem fazer banquete, e aparece a mão de Deus escrevendo, condenando ele, e ele fica então apavorado, e a rainha então se aproxima dele, depois de todos os astrólogos, os videntes de lá da Babilônia tentar traduzir, não consegue. A rainha fala: ei, que tem um que o seu pai antecessor trouxe de Judá, que aquele lá. O que eu quero dizer com isso? Irmão, Daniel aqui está mostrando que ele era crente ainda. Mesmo ele estando em cativeiro, mesmo ele estando sendo provado, ele continuou sendo a mesma pessoa. Ele não mudou, ele continuou adorando um Deus dele. Mesmo que eles estavam em cativo, ele ainda conseguia servir e adorar o Deus dele. Nós vamos ver no capítulo número 1 que ele então se converte quando eu e você aceitamos a Jesus, ou melhor ainda, quando Jesus aceita que eu e você adentramos dentro do templo para adorá-lo. Ele entra já dizendo que não quer se contaminar com as coisas do mundo, ele não quer se contaminar com as coisas da Babilônia, ele não quer se contaminar com a comida, com a bebida, com aquele povo, não. Ele quer continuar sendo aquilo que Deus chamou ele. Aí muitos dos crentes vêm para a igreja, é uma bênção, é aquela coisa, está no culto de oração, está naquilo, faz aquilo, mas com o tempo parece que vai tendo uma carga sobre o seu ombro, e o negócio vai esmoecendo, e começamos a deixar Deus de lado. Mas Deus te faz uma pergunta hoje: és tu aquele mesmo crente que me aceitou lá no passado? És tu mesmo? A Bíblia continua narrando, dizendo, eu fico imaginando se Paulo já desistisse na primeira aprovação que ele teve. Será que esse evangelho estaria conosco hoje? Porque o homem nem crente não era ainda. Vai lá, porque esse para mim é um vaso escolhido, e por amor à minha obra padecerá. Pastor, eu fico imaginando Saulo perseguidor, 3 dias cego, e Jesus já falando que por amor a ele. Irmãos, eu entro em parafuso quando eu leio e começo a conversar com Deus. Nesses 3 dias que Saulo ficou cego, o meu entendimento, o meu intelecto faz imaginar que ele ficou 3 dias cego, mas lado a lado com Jesus. Jesus mostrando as feridas da marca dos cravos, falando: olha, fui eu que fiz aquilo, você estava presente. Você estava daquele lado assim. Quando eu estava multiplicando os pães, você estava lá. Quando eu ressuscitei o morto, você estava lá. Quando você apedrejou Felipe, eu estava lá. E a intimidade que ele e Paulo tiveram foi um negócio que me chama a atenção, porque Deus já fala para ele: ei, por amor à minha obra. 3 dias de crente, por amor à minha obra. Daniel estava lá, escravidão, sendo escravo, e ele continuou sendo o mesmo.
Porque a Bíblia continua dizendo que lá no capítulo 6 era proibido orar. Levantaram então dizendo no decreto que não podia mais orar. Eu fico imaginando hoje, meu pastor, se fecharem as portas dizendo que é proibido cultuar. O que nós vamos fazer? Aonde vão estar os verdadeiros adoradores que adoram a Jesus em espírito e em verdade? Que vai ter aquele jeitinho de se reunir escondido para poder adorar a Ele. Nós temos a liberdade de expressão, nós temos a oportunidade de a porta estar aberta, de estarmos louvando, engrandecendo, exaltando, dizendo: Deus, Tu és fiel, mesmo na dificuldade Tu és fiel, como minha esposa cantou hoje. Ei, mas nós esquecemos: ah não, está frio, está chovendo, está muito quente, ah não, vamos no shopping, vamos isso, não, era proibido orar, mas Daniel colocou no coração orar 3 vezes ao dia, orava 3 vezes ao dia, e às vezes eu e você não perdemos 5 minutos de oração. Ah, eu estou cansado, não vou orar hoje, mas não sai da internet. Ah, eu estou cansado, não vou orar hoje, ei, mas não sai da televisão. Ah, eu estou cansado, mas não vou orar hoje, mas não sai do shopping. Ei, Kandaradaba Subinai, és tu ainda o mesmo crente quando aceitou a Jesus? Era proibido, Luciano, orar, mas Daniel colocou no coração orar 3 vezes ao dia. Pegaram ele orando, jogaram ele lá na cova dos leões, mas ele foi louvando, engrandecendo e exaltando o nome de Deus, não temendo o que podia acontecer. Ai, meu Deus do céu, eu fico imaginando porque quantas pessoas deixam Jesus por um prato de lentilha. Vem para a igreja, é aquela tocha, é aquele negócio, mas a primeira prova, quando Deus prova ele, para saber se ele vai continuar sendo fiel, ele deixa Jesus, não vem mais para a igreja. Porque se perguntarmos para as pessoas que saíram da igreja, o que foi que Jesus te fez? Não tem como responder. Ele vai falar: o irmão fulano de tal falou mal de mim. O pastor não deu a paz do Senhor. Fulano não deixou eu trabalhar na igreja. Nunca, porque Jesus morreu de braços abertos para te abraçar, porque Ele nos ama verdadeiramente. Daniel vem mostrar para mim e para você, irmãos, o que é ser crente verdadeiro, não mudar, independente da situação. Ele continuando fiel e verdadeiro. És tu aquele mesmo crente que quando aceitou a Jesus? Eu lembro que quando eu aceitei a Jesus, o pastor era o pastor Paiva lá na Renovada de São João Clima. E quando eu adentrei ali na Renovada, eu vi aquele povo falando uma língua que eu não conhecia. E eu cheguei no pastor e falei: pastor, o que é isso que está acontecendo aí? Aí ele começou com aquele jeitinho calmo dele me explicar: aquilo é a língua dos anjos, é o batismo com o Espírito Santo. Aí eu perguntei para ele: pastor, como é que se faz para conseguir isso? Ele falou assim: meu querido, primeiro você tem que jejuar. Aí eu perguntei para ele: o que é jejuar? Novo convertido, irmão. Aí ele falou: irmão, fica sem comer até o tempo que você consegue. E comecei a fazer jejum. Depois de 15 dias estava fazendo jejum. Peguei: não, pastor, eu estou jejuando. E agora? Você vem nos cultos de oração. Estou vindo, pastor, nos cultos de oração. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia, lê a Bíblia. Eu lembro que eu li a Bíblia, pastor Pedrosa. Primeira vez que eu peguei ela para ler, eu li ela em 3 meses. De Gênesis, Apocalipse, eu li ela em 3 vezes. 3 meses. Aí cheguei no pastor Pedrosa e falei: pastor Pedrosa, cheguei no pastor Pai e falei: pastor, já li a Bíblia. Ele olhou para mim assim: mas já? Ele falou: não, meu querido, lê com calma, devagarzinho, vai degustando as palavras, vai comendo ela, vai entendendo o que a história está te contando. Eu falei: é assim? Vai lendo devagarzinho, e vai lendo. E vai lendo. Aí continuei lendo. Eu falei para ele: pastor, estou lendo. E agora?
E agora continua orando, vai jejuando, vai lendo a palavra, vai se postificando, vai saindo daquilo que você fazia, vai largando, deixa de lado, começa a entrar numa outra dimensão. E fui, irmãos, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, que Ele me abraçou e começamos a pular na igreja, Ele me abraçava e eu falava em línguas. Irmãos, eu cheguei em casa, eu saí da igreja da Renovada, eu morava na Alamute, descendo a Estrada das Lágrimas, eu vim pela Estrada de São João Bíblico falando em línguas, eu desci a Estrada das Lágrimas falando em línguas, eu entrei na Alamute, eu entrei em casa falando em línguas, eu não conseguia parar de falar, eu falava em línguas, eu falava em línguas, eu falava em línguas, eu não conseguia parar, o negócio era gostoso, a minha boca parecia que estava cheia de formiga, e eu continuava falando, a minha esposa veio, me abraçou, começou a falar línguas comigo, nós fomos deitar falando em línguas, eu amanheci no outro dia falando em línguas, eu fui trabalhar falando em línguas, o negócio era gostoso. Aí eu cheguei no pastor Pai e falei: pastor, o negócio está bom demais, mas eu quero mais, a Bíblia está dizendo lá em Coríntios que eu posso ser profeta, eu quero ser profeta. E ele falou: busca o dom com o Espírito Santo, porque você já tem um dom de línguas. Continuei buscando, orando, buscando a palavra. Irmãos, não desista, porque quem tem promessa de Deus ainda vive. Deus é fiel e verdadeiro. Seja o mesmo crente de ontem, seja hoje e eternamente, porque aquele que prometeu é fiel e verdadeiro. Irmãos, e comecei a ler a Bíblia. Tem gente que fala assim: eu já li ela uma vez, não preciso mais. Tem um testemunho que o pastor Pedrosa conta para mim, eu acho interessante. Ele estava indo trabalhar e estava dentro do ônibus, lendo a Bíblia. Aí tinha acabado a vigília lá em São Caetano, o pessoal entrou no ônibus. O pastor está lendo a Bíblia lá. O senhor é novo convertido, né? Por quê? O senhor está lendo a Bíblia? Porque só novo convertido lê a Bíblia? Isso nunca mais saiu do meu coração. Eu falei: é só o novo convertido que lê a Bíblia. O velho não lê mais. Já fica lá na estante com poeira, né, Valdivino? Deixa lá, não preciso ler mais. Eu já conheço de Gênesis, Apocalipse, irmão, eu não conheço nada. Cada vez que a gente lê, eu encontro uma palavrinha que não tinha aqui ontem, que não tinha aí quando eu começo a estudar para ter uma mensagem. Não tinha. Por quê, irmão? Porque Deus é lindo, tremendo e maravilhoso. Ele revela os seus mistérios para aqueles que são fiéis a Ele. Não deixa o mundo roubar aquela essência de você. Ei, Babilônia não roubou a essência de Daniel, como Egito não roubou a essência de José. Eu entro em comunhão com Deus e começo a conversar. Deus, explica para mim. José não lhe conhecia. Ele ouvia falar, o seu pai falar do Senhor. Estou certo, meu pastor? O pai Jacó que contava as experiências que ele teve com Deus. José teve os seus sonhos. Levantou ciúmes no meio dos irmãos. É vendido para um país que ele mal conhecia a língua. Não entendia nada do que os egípcios falavam. Aprendeu a língua, começa a ser escravo. De repente a mulher se encanta com ele, quer deitar com ele, e ele, eu fico questionando, irmão, ele tinha todos os motivos para se deitar com aquela mulher. Mas ele fala assim: não, o meu Deus é santo, e fugiu da aparência do mal. Mesmo assim ele é condenado por uma coisa que não fez, é jogado lá no calabouço, fica preso, mais uma escravidão. Ele podia ter todos os motivos para negar Jesus, para negar esse Deus e fazer tudo que era de errado, mas ele continuou sendo o mesmo José.
Ele continuou sendo a mesma pessoa, não olhando a dificuldade, não olhando o problema, não olhando as circunstâncias, mas fazendo como o salmista disse: elevo meus olhos para o monte, para o alto de onde vem o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele segura na sua mão, Ele te reveste com escudo de fogo, Ele te livra do laço do passarinheiro, porque você é escolhido de Deus. José tinha todos esses prediletos, para acabar a derrota. Desistir de Deus. Eu, por menos, quando a minha esposa ficou doente, que ela veio, que ela mal conseguia falar. Para quem não sabe, a minha esposa teve o vírus da tuberculose no cérebro. A medicina não sabe explicar como ela está aí, ó. Como ela veio louvar. Para a medicina, era para estar vegetando na cama. Não era para se alimentar, não falaria nada e não andaria. Quando ela ficou desse jeito, irmãos, o meu pastor foi em casa, como vários pastores, eu disse assim: eu não prego mais a palavra de Deus. Não quero mais saber de Deus. Não quero. Olha o que Deus fez. Como é que eu posso falar que Deus dá se levar o meu carro? Como é que eu posso falar que Deus cura se a minha esposa está desse jeito? Como é que eu posso falar que Deus é lindo e maravilhoso se eu estou morando de favor? A situação estava tremenda. Mas Deus é lindo, tremendo e maravilhoso. Mesmo ela enferma, mesmo ela daquele jeito, ela falou assim: amor, fica assim não. Deus tem o de melhor para nós. Deus tem o de melhor para mim e para você. É que nós, como humanos, olhamos o problema, olhamos a diversidade, olhamos a dificuldade e esquecemos que para aquele lá de cima, que te chamou, que te escolheu, é aquele que abre o mar vermelho, que faz você passar em terra seca, que coloca você do outro lado para cantar o hino da vitória. Nós esquecemos disso. Nós olhamos a dificuldade, nós olhamos o problema, fazemos o nosso problema maior do que o nosso Deus, colocamos o nosso problema lá em cima e o nosso Deus lá embaixo, esquecendo que tem que ser ao contrário. O problema tem que estar lá embaixo e o nosso Deus aqui em cima, porque Ele é que resolve o impossível na minha e na sua vida. É o que resolve, irmãos. E aquilo então foi mudando o meu interior, foi tirando aquela amargura, aquela tristeza. E Deus foi mudando o cativeiro. Levaram um carrinho 88, Deus me deu um carro 2008. Ei, ela não era para andar, ela está andando, pregando, falando que Jesus é lindo, tremendo, Jesus salva, cura e liberta, Jesus transforma. Ei, você não tem jeito? Tem, para Jesus tem. Jesus é que dá a primeira palavra, o inimigo vai se levantar no meio, mas a última palavra quem dá também é Ele. Ele não deu a última palavra para você não, Ele não falou, está acabado ainda não. Ele está te segurando e dizendo: ei, continue, 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 eu estou contigo nesta peleja. Daniel mostra para mim e para você, para sermos o mesmo. Não desista, não olhe para trás, acredite. Deus ainda tem algo tremendo para mim e para você. Amém? As palmas louvam.